Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto na Rádio Savana 100.2 e também no Facebook, para os telespectadores que nos seguem por este canal. É um programa onde hoje temos dois pratos fortes. São temas que nos acompanham durante estas semanas neste programa Os Pontos de Fernando Lima, que é o julgamento sobre as chamadas dívidas ocultas que decorrem na BO e também a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, boa noite. Começamos o nosso programa enquanto ainda decorre as alegações sobre a extradição de Manuel Chang da África do Sul. Não está fácil a vida do antigo ministro das Finanças de Moçambique? Não está fácil, não. Corremos o risco de recebermos aqui o antigo ministro das Finanças num estado físico lamentável, uma vez que as informações que chegam de Joanesburgo é que o seu estado de saúde não é o melhor. Aliás, é compreensível, não só por problemas que tem do foro médico, mas também porque estes anos de reclusão não são bons para ninguém, e esta indefinição também psicologicamente afeta qualquer um. Sobretudo para alguém que há algumas semanas estava com um pé num avião e recebeu uma chamada para regressar à cela. Para regressar à cela e o avião regressar a Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos, antes de olharmos para os temas que alinhamos para este programa, vamos ao seu fato de semana, que é a interdição do estádio de Zimpeto, a tal catedral do futebol moçambicano, como dizem os jornalistas esportivos. Eu gosto muito de dar notícias positivas dentro de todas as nossas desgraças. Tento trazer aos nossos telespectadores e ouvintes sempre notícias muito interessantes e, portanto, é com bastante desagrado que tenho que falar sobre o estádio do Zimpeto e sobre desporto e sobre algo que anda mal no nosso desporto. Ou seja, quando se decidiu pela construção deste estádio, quando se decidiu por uma alternativa ao estádio da Machava, sabíamos destas responsabilidades que eram a manutenção do estádio, como sabemos também da responsabilidade que são a manutenção das próprias piscinas, que fazem parte do mesmo complexo. Ora, ciclicamente temos más notícias de ambos os recintos desportivos, e agora esta é uma vergonha que corre o mundo, uma vez que o futebol é este fenómeno que não é circunscrito a Moçambique. E qual é a má história ou a história negativa? É sermos notícias pelos piores motivos, inclusivamente por questões menores, caso de banhos que não estão em condições, torniquetes eletrónicos que não estão a funcionar, não há vedação, não há vedação para o estádio. Então, as autoridades desportivas moçambicanas, para que a seleção de Moçambique faça a sua próxima partida com os Camarões, têm que encontrar um estádio alternativo aqui na região. É uma grande vergonha para os desportistas moçambicanos, mas também deve ser um vexame grande para as autoridades desportivas de Moçambique, porque não estamos aqui a falar de milhões e milhões de dólares, estamos a falar sobretudo de incúria, do deixa andar e, portanto, de uma falta de preparação e do assumir de responsabilidades em relação à manutenção do estádio. Portanto, se há alguma lição a tirar, devia haver um rigoroso inquérito e, de facto, apurarem-se responsabilidades sobre o que aconteceu, porque, assim, se estas situações continuam, eu continuo a defender estas soluções tão radicais. É melhor apagar a luz,
e irmos fazer outras coisas, porque estamos a brincar ao desporto quando nós não queremos cuidar das nossas infraestruturas. E é tanto mais desrespeitoso quando vemos clubes de futebol, associações desportivas com muito mais dificuldades que o Estado, que tentam fazer o seu melhor para manter as suas instalações desportivas, tentam fazer o melhor junto daquilo que são chamados os carolas, os aficionados, para fazerem contribuições quase de semana a semana para manterem as instalações funcionais, as casas de banhos, os balneários, a relva, as bancadas, a iluminação. E, portanto, temos depois este exemplo do Estado que, inclusivamente, nos faz convergir para aquelas máximas que são muito controversas, nomeadamente que no Estado nada funciona e que no Estado a responsabilidade é sempre diluída e, portanto, a culpa, no fim do dia, morre solteira. Então, eu acho que, pelo menos a esse nível, é importante que encontremos respostas para esta situação de demissão em relação às infraestruturas desportivas de Moçambique. E depois temos um país enorme, não temos alternativas internas, vamos ter que jogar fora. Exatamente. Aliás, Francisco, levantas uma questão interessante, porque quer-me parecer que há 2 anos, quando houve aquela pressão sobre o ferroviário da Beira, o ferroviário conseguiu dar uma resposta exatamente, embora na altura se argumentou que foi mesmo em cima da linha, mas conseguiu-se. E mais uma vez temos aqui o brio e aquele sentido de honra dos beirenses, que conseguiram dar esta resposta quando já se pensava que não havia nada a fazer e, portanto, não era possível haver um encontro internacional na cidade da Beira. Voltamos para o Estádio Nacional de Desempenho, que é aquele grande complexo, tem um estádio, temos as piscinas, mas também, quando foi construído, que era para os Jogos Africanos, foi também construído grandes infraestruturas de residências para albergar os atletas. E essas casas depois foram entregues para cidadãos que compraram e vão pagando mensalmente alguns. Mas temos outra notícia ligada ao estádio, que é a falta de pagamento das mensalidades de alguns dentro desta Vila Olímpica. São cerca de 400 pessoas. Exatamente. Mais uma vez, eu acho que há uma situação claramente de laxismo. E há esta situação que é tipo o fenómeno dos 7 milhões. Se eu tive o apartamento, é para pagar 2 ou 3 prestações e depois não pago, ninguém vem atrás de mim. Eu devo dizer, e penso que isto é uma questão prévia, todos os moradores ou locatários ou proprietários de apartamentos na Vila Olímpica não estão na posse de nenhum palacetes. Mas também não me parece que o Governo vendeu aos atuais locatários palacetes ou vendeu gato por lebre. Acho que as pessoas sabiam da qualidade dos apartamentos. De qualquer forma, é importante falar sobre isto, porque um dos argumentos das pessoas é, de facto, o problema da qualidade dos apartamentos, mas as pessoas sabiam dessa situação. Agora, uma questão mais relevante é, não obstante ter-se feito um concurso, parece-me que, afinal, as condições e o músculo financeiro dos concorrentes aos apartamentos não eram melhor e, de algum modo, também o concurso estava viciado, porque eu acho muita coincidência
tantos nomes sonantes como novos locatários da Vila Olímpica. Portanto, aquilo que eu diria é exatamente, e isto é a Vox Populi, que não há esta vontade de pagar, porque as pessoas se sentem com poderes para recusar os pagamentos, e depois isto é uma situação de efeito dominó. Não se paga, as instituições não fazem despejos, entra-se ali numa situação de não diálogo, e quando nós sabemos que... Mas o argumento do Fundo de Fomento da Habitação para que não haja despejos é porque os processos neste momento estão nos tribunais. Voltamos àquelas velhas queixas que até na banca é muito recorrente, de que o nosso sistema é muito lento para resolver imediatamente esse tipo de problemas. Bem, eu penso que é relativo. Está-se nos tribunais, mas os bancos e os tribunais hoje estão muito rotinados nestas situações de despejo, porque o despejo, a penhora ou arresto de bens são situações muito comuns, sobretudo em tempo de crise de crise económica. Portanto, é relativo esta demora dos tribunais a responder a estas questões. Portanto, a minha interpretação, não penso que seja um problema dos tribunais, é sobretudo do poder das pessoas envolvidas nestes processos, que têm junto das instituições, nomeadamente sobre o Ministério, sobre o Fundo da Habitação, sobre entidades que têm responsabilidades de gestão e, em última análise, sobre os próprios tribunais. Nós sabemos que nem tudo é BO. Portanto, o comum do nosso sistema dos tribunais é os processos de cima irem rotativamente passando para baixo em função da capacidade de uma pessoa poder impulsionar esse movimento rotativo de processos, para que o caso nunca chegue à secretária do juiz. E era importante que estes casos tivessem mais celeridade, exatamente para eles serem exemplares e para que em próximas oportunidades as pessoas que erradamente concorrem a estes apartamentos sejam devidamente escolhidas e sejam devidamente escrutinadas em relação aos fundos que têm para se habilitarem aos apartamentos. Mais, também me parece importante, há outros projetos muito similares ao projeto da Vila Olímpica, e não me parece que outras iniciativas estejam mergulhadas neste escândalo dos locatários que se recusam a pagar os empréstimos que contraíram junto da banca. Uma divulgação pública da lista dos mutuários devedores é uma boa forma de pressão? Eu acho que sim. Acho que sim, e funcionaria, porque também conhecemos movimentos fortes para, in extremis, tentarem bloquear aqueles avisos judiciais que cobrem habitualmente as páginas do Jornal Notícias, e que depois, sobretudo quando as pessoas abrangidas por esses anúncios judiciais são de famílias da nomenclatura política, porque ganham outras asas esses anúncios, porque vão parar no Facebook, vão parar no WhatsApp, e, portanto, é uma forma indireta de crítica social em relação a essas pessoas. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, agora vamos
olhar para o primeiro tema que alinhamos para hoje, para o nosso programa, que é o julgamento que corre na BO desde o dia 23 de agosto. Esta semana foram vídeos Fabião Salvador Mabunda e Sidónio Sitoy, que se envolveram num complexo esquema de transações de milhões de dólares naquilo que a acusação considera de lavagem de dinheiro da família Leão. Ouvimos também a Ângela Leão esta semana, que confirmou a ligação com Mabunda e também com Sidónio Sitoy, mas nega ter recebido dinheiro da Privivest, a empresa de Skandar Safa, que está no centro deste calor. O que é que pareceu Fernando Lima a audição de Mabunda, de Sitoy e também da Ângela Leão, que é este triângulo que o Ministério Público afirma ter se envolvido em branqueamento de capitais? Bem, eu acho que, e acho também feliz, o próprio alinhamento do Tribunal das audições, porque permite ao público acompanhar, passa a expressão, a nossa telenovela mais popular nas últimas semanas. Esta sequência cronológica da audição. Exatamente, porque tivemos uma primeira entrada de alguns protagonistas que participaram na preparação da contração das dívidas, e agora fizemos uma derivação para um modo operativo de como uma parte do dinheiro das dívidas foi canalizado para determinadas pessoas em Moçambique, nomeadamente, neste caso, para o chefe da segurança de Moçambique, e depois como isto foi ramificado para a sua esposa e para dois colaboradores da esposa do chefe da segurança moçambicana. E aqui é preciso fazer ter uma perspectiva mais alargada do que apenas aquilo que as câmaras nos mostram a partir da BO. E a nossa referência tem que ser sempre o julgamento que ocorreu em Nova Iorque. Porquê? Porque em Nova Iorque o FBI conseguiu trazer ao julgamento a planilha dos pagamentos. Esses pagamentos foram confirmados pela Privinvest, nomeadamente os pagamentos a Gregório Leão apareceram em Nova Iorque como os pagamentos a DG, portanto o diretor-geral da segurança moçambicana. E estes pagamentos foram confirmados em mensagens entre o contabilista da Privinvest e o Sr. Jean Bustani, e o Sr. Jean Bustani em sede de tribunal. Portanto, quando eu vejo determinados comentários quase em termos de jogo de futebol, se uma pessoa deu as evidências, caiu, derrapou, sussurrou à pressão do juiz, sussurrou à pressão do assistente ou da digníssima ou da digna magistrada do Ministério Público, a questão nem me parece tão relevante, porque há uma narrativa que vem de trás e felizmente, que o Ministério Público está de posse também desses documentos que apareceram em Nova Iorque. Aliás, os documentos de Nova Iorque são públicos, quem quiser pode ir consultá-los. A única dificuldade é que estão em língua inglesa, mas podem ser consultados no site do Centro de Integridade Pública. Portanto, agora, o que é que há de interessante no julgamento ou nos factos e nos episódios desta semana? É que nós, os telespectadores, puderam ver como é que funcionava esta lavandaria a céu aberto. Portanto, o dinheiro que era canalizado, que depois era investido em propriedades, o dinheiro que era canalizado a terceiras partes, que depois não materializava nenhum projeto, convertia às vezes o dinheiro noutra moeda e devolvia-o
à procedência. Quando eu digo devolvia-o à procedência, neste caso devolvia-o à senhora Leão, que por sua vez, como ela disse várias vezes no tribunal, é a esposa do diretor de segurança de Moçambique. Portanto, não é ser mal intencionado e relacionar o chefe da segurança com estes dinheiros, mas estas revelações já têm cerca de 2 anos. Portanto, quem foi pago pela Privinvest é o senhor Gregório Leão. A senhora Ângela foi apenas um veículo para... É uma espécie de operativa, que ela também tinha outros operativos. O principal deles era o Salvador Mabunda. Tudo o senhor Salvador Mabunda, inclusivamente, admitiu que recebia uma pequena comissão por fazer todas essas transações. Nós sabemos que no mercado de Moçambique há as chamadas boladas, aos os boladeiros, aqueles que vivem das boladas e se beneficiam das boladas, mas tal como com algum moralismo referenciaram o Tribunal e o Ministério Público, essas boladas têm consequências. Têm consequências porque também, e isto aplica-se a todos nós, não se aplica só às pessoas que estão no Tribunal, a nossa aversão a transformar os nossos negócios do dia-a-dia em questões legais, respeitando instrumentos jurídicos, respeitando o pagamento de impostos, abrange-nos a todos. Eu conheço muito pouca gente que paga o imposto da transação da venda de carros. Na venda de imóveis, que é outra transação muito frequente entre os moçambicanos e que é sujeita à escritura pública, há sempre dois contratos de compra e venda. Um que é o formal e que tem o preço... E neste caso em concreto, entre o Citoia e Ângela Leão, não há contrato nenhum, mas venderam-se casas de milhões e milhões de Não, essa aqui é a parte estranha, porque mesmo o corrente é mesmo entre amigos, e o contrato verbal não é ilegal, tem a mesma força de que um contrato formal, mas mesmo entre amigos, exatamente para dar segurança aos negócios, a maior parte das pessoas gosta de ter um papel, de ir ao notário, e vemos muitas vezes nos notários, nos nossos cartórios, pessoas muito simples que vão reconhecer uma assinatura de uma mera declaração de empréstimo, de uma pequena transação, porque querem ter um papel assinado e reconhecido notarialmente que fizeram uma determinada transação. Ora, isto é completamente contraditório com os milhões que eram transacionados sem qualquer preocupação de registar estas transações. Agora, se afastarmos a ironia e passarmos para o mundo real, estas transações são mesmo feitas assim, tal como vemos nos filmes, e estes filmes são muito habituais em Moçambique. Qualquer coisa que tem um cunho ilegal é feita com malas de dinheiro e não se fazem papéis. O dinheiro vivo não deixa, ou seja, deixa marcas mais difíceis. Por isso mesmo que a tese do avião com as 8 toneladas, com as 8 toneladas de vinho continua a ser uma história da carochinha, porque ninguém acredita num avião que veio para Moçambique com 8 toneladas de garrafas de vinho. Portanto, o mais verosímil é que
o avião chegou, mas com malas com dinheiro, inclusivamente se discute se eram dólares ou eram euros, porque a denominação em euros é muito mais elevada, portanto eram necessários muito menos maços de notas. Ângela Leão insiste, quando vai fugindo às questões do tribunal, insiste que não está-se a julgar, Fernando Lima, as dívidas ocultas. Está-se a discutir muito o património, as camas, a vida privada dela, mas não está-se a discutir o cerne da questão, do segundo ela, que é a questão das dívidas ocultas. E também comenta de que isso faz parte da perseguição a Gregório Leão, e ela está ali pelo facto de ser a esposa do diretor-geral do SIS, ex-diretor-geral do SIS. Bem, eu penso que a senhora Ângela Leão tem direito à sua própria versão do que está a acontecer no tribunal. Ela tem parcialmente razão no que concerne àquilo que é a sua audição. A sua audição e das pessoas diretamente envolvidas com ela traduzem a faceta do branqueamento do branqueamento de capitais, portanto, da lavagem de dinheiro. A parte em que eu estou de acordo com Ângela Leão é que, de facto, não são estes protagonistas que vão responder à questão central das dívidas ocultas e como é que estes contratos foram avalizados pelo governo de Moçambique. Não foi a senhora Ângela Leão, nem o senhor Sidónio Citói, nem o senhor... Mas não são essas questões que o tribunal está a colocar a Ângela Leão, nem ao Citói. Absolutamente. O tribunal está a seguir um rastro. A Ângela Leão, o Ndambi Gabusa, disse que havia uma politização do tribunal e que estavam a perseguir a família. A Ângela Leão usou o mesmo tipo de argumentação com palavras diferentes, mas repito, não é a senhora Ângela Leão que está em causa, nem o próprio marido dela é a pessoa responsável pela contração das dívidas ocultas. Esse julgamento das dívidas, dos contratos, da responsabilidade por os contratos envolve outras personalidades em Moçambique com outras responsabilidades e outro estatuto hierárquico muito superior ao próprio chefe da segurança de Moçambique. Esta circulação, tudo que estamos a ouvir em tribunal, a forma como estão a circular milhões de dólares que eram transacionados no sistema financeiro moçambicano, a forma muito fácil em que o dinheiro da Previdência entrava nas contas de uma bunda, e uma bunda levantava a enumerar milhões de dólares, sem muitas perguntas dos bancos. Isto não nos leva, Fernando Lima, a uma reflexão de que eram necessárias reformas profundas que a administração Rogério Zandamela está a implementar agora no sistema. Hoje é muito difícil levantar ou depositar $100. Eu tenho problemas com essa questão, exatamente pelas limitações que trouxe a atividade financeira e a relação dos moçambicanos com os bancos. Aquilo que se pretendeu de alguns anos para cá era democratizar os serviços financeiros, fazer aquilo que o jargão diz inclusão financeira. Ora, com este tipo de problemas... Mas o anterior era muito permissivo. Tudo bem, mas Francisco, terás que concordar que é um grande constrangimento. Tu que hoje fazes uma compra na internet de um livro nos Estados Unidos ou na China e depois passas, digamos, para uma transação genuinamente moçambicana, ou seja, que passa pelo mercado moçambicano, e é uma grande frustração
pelas barreiras burocráticas que te são colocadas para fazeres uma transação. Eu sou dos tempos que quase que era preciso recrutar um serviço de assessoria financeira para se ir ao banco e pedir dólares para se fazer uma transação. Passou para uma grande facilitação, inclusivamente com a assinatura de um documento em que uma pessoa assume a responsabilidade pela transação e toda a tramitação é feita a posteriori, para regressarmos outra vez, não ao passado, mas com muito mais policiamento e com muito mais desconfiança a qualquer transação. E como tu dizes, recebes um pagamentozinho de uma colaboração na BBC ou na Al Jazeera entre 20 libras a 50 dólares e tens que vir com o papelinho da Al Jazeera a dizer que sim senhora, falei 30 segundos para uma televisão internacional e esses 50 dólares que estão aí para serem acreditados na minha conta são fruto desse pagamento. Ou seja, pelos grandes pagam os pequenos. Acho que é um ditado mais apropriado, mas que me foge agora. Mas este tipo de situações prejudica muito as transações no mercado financeiro local, e os nossos exportadores, os nossos importadores, todos os dias têm histórias extremamente desagradáveis que são criadas pela banca comercial sob grande pressão do Banco Central, que, como todos sabemos, tem aplicado enormes multas à banca por exatamente tentarem facilitar a vida dos seus clientes. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos. Fernando Lima. Vamos comentar agora a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, numa nota que foi divulgada nesta terça-feira pela missão militar da SADC, diz que os resultados da sua ação são visíveis e já se reduziram os riscos de ataques jihadistas em várias das zonas que foram libertadas. Fernando Lima, já discutimos um pouco aqui, mas em menos de 3 meses se conseguiu aquilo que não conseguimos fazer perto de 4 anos. Bem, Francisco, isso coloca-nos outra questão, que é, e que já sabíamos que isso iria acontecer, que qual a capacidade do Exército de Moçambique e a que ponto chegou o Exército de Moçambique ou as chamadas gloriosas Forças Armadas de Moçambique. Foi necessário descer tão baixo, mas quando se argumenta da falta de orçamento e da falta de apetrechamento, há também aqui uma contradição, porque em tempo oportuno o estudo do CIP mostra que não foi tão negligenciado em termos orçamentais o setor da defesa e segurança. Portanto, dinheiro houve. Aquilo que deve ser mais uma vez questionado é se foi bem ou mal emprego. Porque depois é só uma questão de colarmos os relatos que todos conhecemos e que, por algum orgulho nacional, nem gostamos de comentar em voz muito alta, porque nos envergonham e embaraçam a todos. Não é por acaso que os jihadistas faziam aquelas gincanas com os nossos carros da polícia e os Mahindras e todo esse equipamento, que foram exatamente capturados a partir das forças de defesa e segurança de Moçambique. Portanto, o comunicado da SADC levanta este pormenor embaraçoso,
mas também levanta outras interrogações. É que esse comunicado não cola com aquilo que são os nossos relatos sobre o desempenho da SADC no terreno. Aquilo que nós sabemos é que o Botsuana, a força do Botsuana, esteve semanas a fio em moeda, sem saber onde que ia ser colocada. A força tanzaniana demorou mais um mês a atravessar a ponte, chamada Ponte da Unidade. A ponte da Unidade junto a Ngumane, para depois se posicionar em Nangade. Há acusações de que a força tampão que foi colocada na zona de Macomia não fez bem o seu trabalho. Portanto, o que é que sobra? Possibilitou a fuga do jihadista para as matas de o Macomia. que sobra de todo este esforço militar é a força de intervenção do Ruanda, mais os seus apoios moçambicanos, uma vez que o contingente ruandês tem habitualmente movimentado-se no terreno com forças moçambicanas. Portanto, há também um questionamento sobre o papel das forças em presença que vêm da SADC, mas aqui também há outro tipo de resposta, porque se calhar é exatamente este o resultado pretendido por Moçambique, ou seja, dar um grande protagonismo à força ruandesa e secundarizar claramente a força da SADC, não obstante os meios à disposição deste contingente. Mas, no fim do dia, o resultado é que diminuíram drasticamente as ações jihadistas em todos os distritos onde estavam muito ativos em Cabo Delgado. A percepção de que iríamos assistir a ataques esporádicos noutras zonas de Cabo Delgado e em províncias limítrofes ainda não se materializaram até agora. Há movimentos sensíveis, espontâneos, de regresso da população aos seus lugares de origem, e tudo isto são notícias muito positivas e têm como origem exatamente o papel que esta força internacional teve no retornar à não-violência. Tem também as vias abertas e os carros estão a circular com alguma normalidade. Absolutamente, Francisco, isso é fundamental, porque circulação de transportes significa fluir a economia. Carros, mercadorias, víveres, pessoas, tudo isso é economia, e isso é muito importante. E mais, não é, como sabemos, não é todo Cabo Delgado que foi afetado pela guerra. Portanto, se este movimento se continuar a desenvolver como até agora, a breve trecho verificaremos grandes avanços na província de Cabo Delgado, com movimentos espontâneos de retorno da população aos seus lugares de origem, porque não se sentem bem, não se sentem confortáveis nos locais de abrigo que foram criados para estes deslocados internos. Esta nota da SADC não faz... ela diz que este desempenho das forças da SADC restaurou esta confiança que estamos aqui a falar dos riscos de ataque que são muito baixos, mas não faz menção ao desempenho das forças de defesa de Ruanda, que se posicionaram em primeira linha na recuperação de importantes redutos terroristas. É exemplo de Awazi, de Musimba, da Paraíba. Isto pode corresponder a alguma coisa? Ou não faz parte da organização? Francisco, a minha resposta é que, eventualmente, um comunicado dessa natureza vai provocar um grande mal-estar na força de defesa do Ruanda e na força expedicionária ruandesa em Moçambique, porque qualquer força, seja ela do Ruanda ou de onde for, não gosta de ver minimizados
os seus feitos operacionais, e nós sabemos, desde o início da intervenção ruandesa, que este país e a sua liderança não querem deixar a sua atuação ser atribuída com créditos alheios. Portanto, de algum modo, vamos assistir nos próximos dias, próximas semanas, a uma reação ruandesa. Não me parece que vai ser uma reação espetacular, mas certamente que o Ruanda vai responder com um elencar de atividades no plano. Mas já há muito andam calado que pressupunha que havia um acordo com Maputo. Acha que vão romper agora? Bem, o acordo existiu de facto, não só porque as nossas fontes assim o disseram, mas sobretudo isso porque o podemos testemunhar na prática. Não ouvimos mais o coronel Ronald Ruivanga a falar, nem as suas aparições na televisão ruandesa. Eu faço como hábito o controle ou dou uma vista de olhos aos vários sites ruandeses para ver informação sobre Moçambique, e ela desapareceu por completo. Portanto, as autoridades do Ruanda fizeram a vontade a Moçambique de não aparecerem com o protagonismo inicial nas operações militares em Cabo Delgado. Com a situação a melhorar, vemos também trabalhos da eletricidade de Moçambique no restabelecimento de energia. Moeda e Nangate já estão iluminados. Falta Mocimboa, Palma e Namakande. E do outro lado da moeda, ainda não vimos muito o desempenho da ADIN e também do NGD. Bem, costuma-se dizer que quem sabe nunca desaprende. E a EDM tem uma enorme tradição de ter, durante décadas, atuar em ambiente hostil, exatamente em situações desta natureza. Não para 5 distritos, mas em todo Moçambique e, em particular, na zona centro do país. Não só por situações específicas de sabotagem, mas situações de reparações decorrentes dos problemas que as sabotagens criaram. E se há uma instituição, há muitas instituições, mas se há uma instituição que deve ser saudada, singularizada pelo seu papel de reconstrução nacional, claramente a EDM é uma dessas instituições. Os seus técnicos, os seus engenheiros, trabalhando em situações muito difíceis, porque digamos que o mato em Moçambique não só são as minas e as balas, mas há condições de grande dureza para quem trabalha no mato, na floresta, e a eletricidade, infelizmente, ainda não é como as comunicações, que pode-se pôr uma antena para o satélite, e essa antena dá para cobrir milhares de quilómetros, centenas de quilómetros, em função do poder que cada uma das antenas... Ainda tem que esticar cabos. Basicamente, o que faz a EDM, estica cabo e coloca postes no terreno. Portanto, é uma atividade muito ingrata que tem que fazer. Por exemplo, agora, nestas operações de reconstrução, os postes que tinham colocado inicialmente eram postes de 12 metros. Como os postes foram queimados, o que é que teve que se fazer? E à falta de postes novos, serraram-se os postes e deram-se uma nova dimensão à altura dos novos postes para 7 metros,
à espera que se faça posteriormente a reposição definitiva das linhas. Mas há trabalhos já muito importantes que se fizeram em Oasse. Já há um transformador que foi movimentado de outra província que está em Oasse para restabelecer a corrente a 100 kW, penso que estou a dizer a potência correta, porque as linhas, todas elas funcionam com esta potência de 100 kW e depois, nas localidades, há uma transformação para 33 kW. Portanto, aquilo que se fez até agora foi, a partir de Macomia, forneceu-se energia a 33 kW para a Moeda e de Moeda para Nangade. Com o transformador que vai ser colocado em Oasse, e Oasse era importante exatamente porque fornecia e fazia esta desmultiplicação para os cinco distritos, vai ser possível depois fazer esta multiplicação. Porque é que isto é importante? Por causa da qualidade da qualidade da energia, por causa das perdas e também por causa de haver ou não haver equipamentos para se fazer esta desmultiplicação e esta transformação. Por exemplo, da análise que a EDM fez em Oasse, os transformadores foram queimados, mas o painel de manipulação da energia para 33 kW não foi danificado. Então foi possível, fazendo aquilo que se chama o bypass, significa sem transformar a energia, pôr a energia que estavam a receber de Macomia a 33 kW, transferir essa energia para Moeda e Nangade. De qualquer forma, e mais importante que estas explicações de natureza técnica, não podemos perder de vista esta capacidade operacional de uma empresa moçambicana, de uma empresa eminentemente moçambicana, assim como também as nossas empresas de telefonia móvel, que andaram muito rápidas a restabelecer as comunicações. Portanto, começámos este programa a lamentar as incúrias à volta do estádio do Zimpeto, mas temos empresas moçambicanas que nos devemos orgulhar e que fazem o seu trabalho, não obstante as dificuldades que têm. Por exemplo, agora está-se a montar uma torre metálica no rio Messalo, porque o rio é suficientemente largo para ser necessário uma torre metálica. Não dá fazer-se aquelas torres improvisadas com toros de madeira. Ora, isto é um trabalho de engenharia, não obstante ser, mais uma vez, esticar cabo, mas é um bocadinho mais do que isso. Do que esticar cabo. Lembremos, por exemplo, quando foram as cheias, já me esqueci a data, mas foi aqui há uns anos atrás, junto ao Zambeze, que por falta de helicópteros pesados, acho que durante 3 meses não houve energia em Nampula por causa de um troço que foi afetado na zona do Vale do Zambeze, se não me engano. Portanto, não é tão simples dizer que é apenas um problema de esticar cabo. O mesmo aconteceu com os postes da HCB que foram destruídos aqui na zona do Limpopo, Mapai, se não me engano era esta zona que teve toda a linha ser reconstruída ali. Portanto, há trabalhos complexos de engenharia no que toca a estender linha. E isto, como levantavas, mostra depois que outras instituições precisam de colocar o pé no acelerador, que não têm a tradição. Aliás, a ADIN é um não vou dizer que é um nado morto, é um nado vivo, mas pelos vistos
continua na incubadora, nem sequer conseguiu sair da incubadora, e era muito importante que saísse da incubadora, que mostrasse trabalho, porque é muito, muito, muito importante que a população em Cabo Delgado veja que há instituições governamentais que estão a tentar ajudar, que têm ideias, que têm planos, que têm iniciativas de como fazer para ajudar a população a regressar aos seus locais de origem. A mesma coisa, não é um nascituro na incubadora, mas é uma instituição que deve ter uma qualquer endemia, que não sei bem, do NGD, que também não me parece muito presente em Cabo Delgado, e só funciona quando há um balãozinho de oxigênio de um qualquer parceiro que faz movimentar o INGD. Ora, a nova dinâmica pós-acordo de Roma foi que exatamente o INGD tivesse meios, sobretudo que tivesse recursos humanos que agilizassem as operações especiais, as operações de emergência, de apoio às populações em risco e em situação de emergência. E eu penso, lamentavelmente, que o INGD não tem estado muito presente em Cabo Delgado, e eu penso que é urgente fazer-se uma análise crítica, o que é que está a passar, o que é que está a acontecer com esta instituição e com a sua ausência de visibilidade, porque também se pode dar o caso que estão a fazer um magnífico trabalho, mas que ninguém conhece esse trabalho magnífico que estão a fazer. Só para fecharmos, vamos fechar agora com o último comentário. A Stergomena Tax, que é a antiga secretária executiva da SADC, foi nomeada ministra de Defesa da Tanzânia. Fernando, terá pesado esta experiência na SADC, sobretudo no momento em que se debateu muito sobre a vinda ou não da força da Organização Regional Moçambique. Acha que acumulou experiência em questões militares e teve uma outra acessibilidade para ser a ministra de Defesa da Tanzânia? Eu penso que sim. Aliás, até hoje não está totalmente explicada este volte-face surpreendente que aconteceu na Tanzânia. É embaraçoso a Tanzânia ter uma secretária-geral da SADC que decide por uma intervenção em Moçambique, e uma pessoa que representa este país em particular está a assobiar para o lado como se Moçambique não existisse. Mas também me parece que foi muito importante a conversa da senhora Samia Suluhu, a chefe de Estado tanzaniana, com Paul Kagame, que eventualmente convenceu a nova chefe de Estado tanzaniana a envolver-se em Moçambique, porque, no meu entender, e estou certo que os tanzanianos ou os tanzanianos que fazem investigação séria devem perceber a intervenção em Moçambique como um problema de defesa também na Tanzânia. Aliás, houve conversações entre os chefes de polícia da Tanzânia e do Ruanda sobre os problemas decorrentes da ofensiva militar em Moçambique, exatamente porque é percebido que o regresso de muitos jihadistas à Tanzânia pode ser uma pressão securitária acrescida em território tanzaniano. Vamos fechar com o assassinato esta terça-feira de um cidadão ruandês que é refugiado aqui em Moçambique, envolvido na atividade comercial. Isso instalou pânico nos refugiados que estão aqui em Moçambique, que acusam Kigali de estar a caçar os tripulados perante um olhar cúmplice, um silêncio cúmplice do governo moçambicano. Não era bom, Fernando Lima, que o governo se apressasse a explicar muito bem este assunto, a dar uma posição muito forte em relação a este assunto e não se comportar como fez esta semana, andando atrás do prejuízo em relação à tabela salarial que foi profusamente distribuída nas redes sociais?
Bem, penso que tem de ser telegráfico. A comunidade ruandesa em Moçambique é maioritariamente constituída por pessoas sobre as quais havia suspeições de envolvimento no genocídio. É preciso contextualizar quem é essa comunidade. Nós, em Moçambique, não identificamos os moçambicanos etnicamente, habitualmente, mas a grande maioria da comunidade ruandesa em Moçambique é uma comunidade Hutu, portanto, em termos gerais, mais uma vez vista como os responsáveis na participação no genocídio. Mas também é importante referenciar que Moçambique teve atitudes importantes de recusar às autoridades ruandesas e às autoridades turcas a entrega de pessoas críticas de ambos os regimes, de Erdogan e de Kagame no Ruanda. Então, se há uma inversão de políticas, acho que o governo tem que esclarecer isso muito bem, porque assim, se devemos aplaudir os posicionamentos de Moçambique em não entregar dissidentes políticos ao Ruanda, mas respeitando convenções internacionais, porque a esmagadora maioria desses refugiados estão legalmente em Moçambique e têm legalmente o estatuto de refugiados em Moçambique, não é do dia para a noite que essas políticas devem ser alteradas, mas com esta grande suspeição de que se trata de um quid pro quo, de temos intervenção em Cabo Delgado, nós ficamos soft a entregar ou deixar os esquadrões da morte do Ruanda atuar em Moçambique. E nós sabemos do que Paul Kagame é capaz, porque já o vimos atuar em Moçambique e na África do Sul, onde o mesmo tipo de atuação levou ao quase corte de relações entre os dois países. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre o julgamento que corre aqui em Maputo, na cadeia de máxima segurança, desde o dia 23 de agosto. É o julgamento do caso das dívidas ocultas. Comentamos a situação em Cabo Delgado e também fechamos com este assassinato do cidadão ruandês aqui na cidade de Matola. Elec Filanculos e André dos Santos cuidaram da parte técnica. Eu sou Francisco Carmona. Boa noite. Até de hoje a 7 dias.